Olá e boas-vindas a mais uma análise estruturada trazida pela Forge College. Bom, vamos direto ao ponto. O grande objetivo de hoje é fazer uma transição que muda o jogo, sair daquela leitura maçante de artigos isolados e passar a enxergar de verdade toda a conversa acadêmica em torno da prova de história. É um conceito absolutamente central quando a gente estuda a infraestrutura da Solana. Hoje, a missão é pegar o que parece ser um mar de dados caóticos e transformar em um mapa impecável. Na etapa anterior, o foco foi inspecionar resumos e conclusões para capturar rapidamente as metodologias de cada fonte. A leitura inicial e a coleta das primeiras pistas já foram feitas. Mas e aí? O que um bom investigador acadêmico faz com todo esse material bruto? Notas dispersas não formam um argumento sólido sozinhas. A gente precisa de um método sistemático para juntar as peças desse quebra-cabeça. Para dar conta de toda essa complexidade, temos um plano bem claro pela frente. Vamos passar por 1. Do conceito à aplicação. 2. Ferramentas de mapeamento. 3. Um exemplo prático. 4. O nosso fluxo de trabalho. E 5. A conclusão e os próximos passos. Começando pela primeira etapa, do conceito à aplicação. Chegou a hora de construir aquele quadro clássico de investigações. Tipo aqueles murais de detetive, repletos de fios conectando as pistas, é exatamente isso que vamos fazer com a literatura. Construir conexões reais entre autores, temas recorrentes e quem anda citando quem. Tem uma diferença muito clara entre duas táticas complementares por aqui. O mapeamento de citações rastreia a influência. É como traçar uma linha para ver quem bebeu da fonte metodológica de quem. Já o agrupamento temático junta documentos que falam sobre tópicos muito parecidos, mesmo que os autores nunca tenham se esbarrado ou se citado na vida. Então, enquanto um mostra o fluxo de influência, o outro revela onde a discussão de alguns tópicos está super concentrada. Indo para a parte 2, ferramentas de mapeamento. Vamos avançar um pouquinho e conhecer as ferramentas analíticas certas para extrair os dados importantes no meio daquele monte de páginas de pesquisa acadêmica. O pulo do gato aqui é este plano de dados metodológico. Registrar não é só fazer anotações de qualquer jeito, é tabular. Quando a gente extrai informações brutas e categoriza coisas como a direção das citações, as palavras-chave e onde o artigo foi publicado, a mágica acontece. Só de registrar o ano, as afirmações e a força das evidências, cria-se uma topologia do debate. Aquela bagunça de PDFs vira uma planilha super clara, onde fica fácil calcular quais artigos são realmente centrais. Mas a gente não avalia só os textos, também precisamos olhar para quem escreve. Ao montar uma rede de autores, a gente converte dados de autoria e coautoria em um verdadeiro grafo social. E isso é fascinante. Mostra de cara quais pesquisadores ou equipes são centrais na conversa sobre a Solana e a prova de história, e quem está só ali pelas beiradas. E isso ilustra perfeitamente uma velha máxima de qualquer investigação: siga o dinheiro e as associações. Rastrear instituições que sempre aparecem e fontes de financiamento compartilhadas lançam uma luz gigantesca sobre o porquê de certos grupos enfatizarem certas abordagens. Se um laboratório recebe verba de parceiros da indústria, é super natural ver um foco maior em testes de desempenho práticos, por exemplo. Mas claro, a afiliação é apenas um sinal para ajudar na interpretação. Qualquer afirmação ainda tem que passar pelo filtro estrito do rigor científico. Parte 3, o exemplo prático. Para tirar essas ideias do papel e da abstração, vamos mergulhar agora em um cenário prático e ver como essas conexões funcionam na vida real. Vamos imaginar um conjunto de leitura hipotético, mas que representa muito bem o que a gente encontra estudando o ecossistema Web3. Temos 8 documentos na mesa. 3 já passaram pela revisão por pares, 2 são pré-prints ainda aguardando avaliação, temos um relatório técnico direto da indústria e 2 artigos de workshops. A missão agora é aplicar o nosso projeto analítico nesse grupo. Logo de cara, ao desenhar as conexões, o mapa ganha vida. E a gente descobre o primeiro achado de peso. Os artigos, que vamos chamar de P2, P4 e P6, formam um triângulo fechado. Todos citam uns aos outros. Eles formam uma câmara de validação própria que chamamos de Cluster 1. E qual o grande tema em comum? Medidas experimentais de vazão, ou seja, um interesse gigante em medir o desempenho bruto na prática. E as descobertas não param por aí, não. Surgem outros agrupamentos bem nítidos. O Cluster 2 junta documentos que criticam pressupostos teóricos de segurança, citando os mesmos modelos de ataque. Enquanto isso, o Cluster 3 revela uma coisa bem peculiar, a chamada prática emergente. São preprints citando pesadamente relatórios técnicos da indústria, mas com uma falta gigante de artigos revisados por pares ali no meio.
Mapear as coisas desse jeito não só mostra onde tem muita evidência concentrada, mas escancara dolorosamente onde faltam as validações acadêmicas formais. Parte 4. O fluxo de trabalho. Com esse entendimento visual bem consolidado, vamos dar uma olhada em como executar o processo metodológico na prática para construir o mapa. São exatos 6 passos metodológicos para fazer isso dar certo. Primeiro, prepara-se o modelo, aquela nossa planilha central. Segundo, populamos os nós com os dados de cada artigo lido. Terceiro, é fundamental derivar os temas, o que significa padronizar palavras-chave para criar grupos mais limpos e organizados. Quarto, construímos as arestas de citação para descobrir quem se apoia no trabalho de quem. Quinto, anotamos as afiliações e os financiamentos com todo detalhe. E por fim, o passo 6, avaliamos a força de cada evidência, definindo claramente se as provas são empíricas, teóricas ou apenas especulações. E como a gente sabe se o trabalho analítico atingiu um nível bom de excelência? Existe um checklist super prático para o artefato final. O mapa resultante precisa apresentar, no mínimo, 3 clusters temáticos evidentes, deve identificar pelo menos 5 nós centrais de autores e, o mais importante de tudo, deve apontar com total clareza onde estão as lacunas de evidência nesse campo de estudo. 5. Conclusão e próximos passos. Com esse mapeamento todo estruturado em mãos, o terreno está perfeitamente preparado para a próxima fase dessa investigação. Para não esquecer, vamos recapitular 3 princípios básicos para o sucesso da pesquisa. Primeiro, o registro impecável de metadados estruturados é o que permite visualizar os padrões lá na frente. Segundo ponto, e esse é vital, as citações devem ser sempre tratadas como sinais bem nuançados. Nem toda citação significa que o autor concorda com a ideia. Muitas vezes, um trabalho é citado só para dar contexto histórico, e não porque a teoria foi comprovada. E terceiro, as informações de financiamento são fantásticas para entender o cenário, mas elas não podem de jeito nenhum ofuscar a avaliação rigorosa do método da pesquisa. Isso nos traz a grande reflexão final desta nossa análise. Olhando para toda a representação desse ecossistema, onde exatamente a pesquisa está falhando e quais são as lacunas reais na discussão acadêmica sobre a prova de história. É exatamente a partir desses buracos que perguntas de pesquisa super inovadoras vão surgir na nossa próxima etapa. Para aprofundar esse conhecimento e continuar explorando a infraestrutura da Web3, a recomendação é dar um pulo no site forge.college. Muito obrigado por acompanhar mais esta investigação estruturada e até a nossa próxima jornada de aprendizado.